Boa noite. Olá. Boa noite. Oi, boa noite, Bem, Vanessa, tudo bem? tudo bem. Dá mais um tempinho aqui. Tá dando para me ouvir bem, né? Tá tranquilo. Tá tudo certo. Ah, que bom. E aí, como passaram? Como foi? Como que estão os estudos, exercícios? Tá tudo indo bem, tô adorando. Que bom! Essa semana eu não consegui ler, né? Não consegui fazer a última atividade, mas eu vou fazer no feriado. Sim, vai fazendo no seu tempo. Depois É, vocês vão ter um ano de acesso ao curso, então também dá para depois fazer tranquilo as leituras, rever, é, dá para aproveitar bastante. é verdade, dá sim. Ah, e eu queria até avisar que tem um texto, eu não sei se ainda vai ser a primeira turma que eu tô colocando um texto do livro Fashion Psychology. E como a gente conseguiu traduzir a escola, né? E aí eu coloquei um capítulo agora no módulo 4. Então, por isso que ainda nem tem esse livro nas referências, porque é o primeiro ano que eu uso esse livro também. E eu incluí um vídeo que eu até mandei para vocês no grupo. Esse vídeo eu acho que é bem comum, mas eu achei tão interessante que eu coloquei no grupo também. Ele também está aqui no módulo, acho que no 4 eu incluí, e um outro vídeo novo também falando sobre o estágio do espelho, bem resumido, né, que é o que eu falei na última aula, na última vídeo, e aí eu incluí no módulo 3. Então, só para, se não já passou, né, não olhou, e aí tem coisa nova, então dá para ir olhar. Deixa eu ver se tem alguém. Esperar mais um pouquinho. Aí depois que começar, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque às vezes eu não vejo quando alguém pede para entrar depois ou cai. E aí, se vocês virem alguma coisa, algum movimento ou no grupo, alguém pedindo, só abrir o microfone e gritar para eu autorizar. O site está com erro ainda, né? Ah, tá com erro? Não sabia. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui no meu. Eu ia tentar olhar agora o material e deu um erro. Deixa eu ver. Realmente, também não estou acessando. Eu vi que estava com esse erro e aí acho que estão vendo ainda, né? É, postaram lá no grupo, né? Isso. Esses problemas técnicos, infelizmente, às vezes a gente fica à mercê. Ajuda, mas às vezes também atrapalha. Tecnologia, né? Mas vamos esperar então mais uns 3 minutinhos, acho que tá bom. Aí a gente começa.
Esse curso já foi presencial? Ele tem presencial? Não, não. Desde o começo eu tinha essa questão porque eu atendo bastante, né? Eu trabalho muito no consultório. E aí, se ele fosse presencial, ou ele seria só em São Paulo, que também não era interessante, e aí eu teria que viajar muito, então ia ser um pouco complicado com os pacientes e tudo mais. E aí eu conversei com a Vandressa e também a gente já tinha esse desejo assim de lançar algo online. Foi o primeiro curso online da escola, né? E eu lembro que a Vandressa até estava, porque ainda não tinha nenhum curso online. Eu falei, não, vamos fazer, vai dar certo, vamos fazer online. E aí foi o primeiro, assim, então já mudou de plataforma umas 3 vezes, porque foi o primeiro, assim, cobaia mesmo, assim, primeira experiência. E realmente deu muito certo, porque daí abriu portas para vários outros cursos depois, né? E agora é uma super tendência, né? Tudo é É, online agora, é, né? é. Não, eu fiquei pensando, porque quando eu me inscrevi, eu falei, não, vou me inscrever, porque eu não sei se esse curso depois vai ser presencial, como é que eu vou fazer, né? Ah, sim, É bom que, né, é justo o que você falou mesmo, né? Abre portas, né? Pessoas de qualquer região, qualquer país, né? sim, Pode sim, fazer o curso também. Que bom, sim. que bom, né? É. E aí a gente até tinha pensado. Eu estava pensando em um outro formato, não o mesmo, né? Um outro estilo de curso mais vivencial, né? Eu já acho esse curso bem vivencial, porque eu peço para vocês aplicarem vocês mesmas, não em um cliente, né? Mas um curso meio oficina, assim, eu tenho pensado algumas coisas nesse sentido, mas aí também veio a pandemia, a coisa ficou total online, né? Eu só estou fazendo atendimento à distância ainda, não flexibilizei praticamente nada, assim, então, e estou esperando para ver como que vai ser. O próprio CRP se posicionou bastante, os conselhos, né? Não só o CRP, Uhum. mas os conselhos de psicologia se posicionaram, então estou esperando, assim, ficou meio adiada essa coisa de ir para algo presencial depois, porque daí seria mais alguma coisa aqui em São Paulo mesmo, aí seria um curso mais rápido, meio workshop, assim, oficina, aí tudo bem, que daí eu posso dar no final de semana, aí não é tão pesado, porque pensando esse curso, né, 8 módulos, então seria um período mais longo, mesmo que É, fosse em uma semana, né, daí é bastante tempo fora. verdade. Ah, mas que bom. Acho que Sim, essa coisa do virtual veio para ficar, né? e aí foi o que a gente conversou um pouco na aula passada também, né? Como que ficam as relações, né? Como que fica uma série de coisas, o desenvolvimento, né, da criança. Tem muitas coisas para pensar, né? O ensino, né? Porque Hum, uma coisa é vamos adaptar o ensino, né? Porque as escolas foi totalmente inesperado. Então, é, outra coisa é você pensar no ensino, né? Eu já pensei, por exemplo, nesse curso já no formato online. Então é diferente, né, de quando você só adapta, é, né? E meio às pressas, assim. Então, eu acho que tem muita coisa, assim, para a gente refletir, né? tem. Como que vão ficar, a própria questão da autoimagem, né? De como É, que fica isso, a nossa imagem só nessa coisa do virtual. A gente já está vendo alguns efeitos, né? Muito do que a gente está vendo aqui no curso tem a ver com isso, né? verdade. Então, é um desafio. Super desafio, né? É Bom, bacana. deixa eu ver, acho que ninguém mais tentou aqui chamar. Tá todo mundo meio sem conseguir hoje.
Ah, Jéssica, tá bom. A Jéssica escreveu que não vai ligar a câmera, mas a gente não tem problema. Pode ser pode escrever aqui também ou então se quiser, tudo bem. Bom, então vamos lá. Hoje a aula é sobre imagem corporal. Ah, deixa eu só me organizar aqui com o vídeo, eu sempre esqueço isso. Pronto. Então, hoje vamos trabalhar a questão da imagem corporal em relação com o corpo, tá? E aí, para a gente começar a pensar sobre isso e entender, que eu acho que já ficou bem claro em relação às outras aulas, como que a autoimagem vai se desenvolvendo e principalmente como ela vai se desenvolvendo na relação com o corpo, né? E com a imagem corporal. Então, isso também traz uma outra coisa que é o quanto o corpo e a mente não estão separados, né? Então, sempre que a gente está falando de um atendimento, né, do nosso cliente ou de um paciente, a gente está falando de uma história ali que ele traz, né, que eu falei lá nas outras aulas, da gente escutar esse cliente, escutar essa história ali que ele carrega com ele, mas principalmente também a gente entendendo que essa história marca o corpo que ele carrega, né? Então, não é só a questão das experiências ou das vivências e como elas vão compor a parte psíquica, mas elas também vão compor a própria relação com esse corpo e a própria história que esse corpo carrega também, de tudo que ele experienciou com este corpo, né? Então a gente se comporta, a gente vive a nossa existência, né? As nossas experiências com esse corpo. E quando a gente pensa numa questão de saúde, né? Uma saúde psíquica, corporal, uma vai estar sempre em relação uma com a outra, né? E uma autoimagem saudável sempre vai refletir também numa imagem corporal saudável, né? Em uma relação com o corpo que vai ser saudável. E aí, quando a gente pensa nessas questões de imagem corporal, da questão dos padrões estéticos, a gente precisa entender e ter muito claro que a nossa saúde, ela não é medida pelo nosso corpo. Ah, deixa eu aqui. Ah, agora eu fiquei feliz que eu vi a Maria Augusta. Pronto. Só me organizar aqui de novo. Então, a gente precisa entender que a gente não vai medir a nossa saúde, né? A saúde do nosso corpo pelo tamanho dele ou pelo peso dele, né? Isso a gente precisa ter bem claro. O conceito de saúde ele é muito mais amplo, né? Se a gente pega o conceito pela OMS. Então, a gente precisa ter claro que existem pessoas
magras, doentes, e existem pessoas gordas doentes, né? Da mesma forma que existem pessoas magras saudáveis e pessoas gordas saudáveis. Então a gente precisa entender que o conceito de saúde, ele é amplo, ele tem todo um espectro de relações, né? E uma questão também importante e interessante da gente pensar em relação a isso é que a gente está numa sociedade que fala muito sobre saúde, entre aspas, né? Uma saúde que é produto de consumo e que está muito pautada e muito relacionada em cuidados com o corpo. Só que aí, em contrapartida, a gente vê uma contradição, né? Por quê? Porque a gente está vendo, né, o que, que os estudos e as pesquisas mostram? Que a gente tem uma sociedade cada vez mais doente em relação a isso, né? E isso passa por onde? Né? Porque, na verdade, essa saúde enquanto produto, né? O que, que na verdade, está ali por trás? Né? O que está mascarado ali? A gente está vendo o quê? Uma cultura da dieta ali, né? Imposição de padrões estéticos, cuidados com o corpo, que na verdade não vão resultar em saúde, né? Que não vão resultar em amor próprio. Pelo contrário, né? Como que a gente faz um indivíduo consumir cada vez mais? Né? Um indivíduo cada vez mais insatisfeito, que não se ama, que não está bem consigo mesmo, ele vai consumir, porque o que, que é isso? É um vazio, né? Então, a cultura da dieta, ela está, sim, muito atrelada à gordofobia e à manutenção dos padrões de magreza, né? E aí ela vem falar do quê? Sempre de uma restrição de alimentos, né? Que são considerados nocivos, né? Que devem ser cortados, restringidos, né? E mascarando isso como um cuidado com o corpo, com a saúde. Mas no fundo é o quê? É uma forma de manter este corpo magro, manter este corpo dentro do padrão, não gordo, né? E aí isso vai gerar o quê? Um adoecimento, um transtorno alimentar, um transtorno de imagem, né? Então, quando a gente vai trabalhar com o nosso cliente, isso nunca vai estar descolado, o corpo dele nunca vai estar descolado dele. E também porque numa consultoria de imagem, é com o corpo que o cliente veste as roupas, né? Então, esse corpo vai estar sempre presente. E aí, nessa questão, o que que precisa, né? O que que vocês precisam estar atentas? Se a dificuldade do cliente de vocês em relação à imagem corporal, se ela vai ser uma questão perceptual, que é como esse cliente percebe o próprio corpo, e se tem uma percepção ali que é distorcida, e aí essa distorção, ela pode ser no corpo como um todo, em relação ao próprio tamanho, ou pode ser em partes deste corpo. Elisa, desculpa te Oi. interromper, mas eu acho que tem duas pessoas no grupo do WhatsApp. A Maria Augusta acho que não está conseguindo entrar. Mas eu coloquei para ela entrar, isso que é estranho. Lembra que eu É, aceitei? Deixa eu ver. e a Será que Mara eu... também. Tá. Obrigada por me avisar. Deixa eu ver o que que aconteceu. A senha da reunião acho que tá aqui, não? Você precisou de senha? Não?
Como será que eu faço para redivulgar o link? Porque só se eu Colocar acho que aqui de só novo? Deixa eu ver aqui. acho que eu consegui. Espera aí. Foi, né? Deixa eu ver. Foi. Porque eu lembro que eu autorizei ela a entrar, aquela hora que eu parei. Ah, lá, vamos ver. Acho que agora Acho foi, que agora né? foi, né? Acho que deu certo. Vou esperar um pouquinho. Acho que eu consegui. Ah, que bom. Pronto. Eu tinha te autorizado, mas acho que caiu, né? Acho que sim. Ah, então tá Eu vi que eu bom. consegui entrar, agora eu tô com algum problema na minha... Ih, tô com algum problema aqui na minha câmera. Bom, eu vou estar por Ah, aqui. tá bom. É, Qualquer coisa, gritem de novo. tá bom, Ou coloca no obrigada. grupo. Boa noite, Imagina. pessoal. Desculpa a demora aí, gente. Coisas de internet, né? Ah, é um problema. Bom, então Tá. retomando. Então, quando vocês forem olhar para essas questões, para esse trabalho da imagem corporal, é, observar se o cliente de vocês, se a cliente de vocês está com uma questão perceptual, que daí vai ser em como ela percebe o próprio corpo, se vai ser uma percepção distorcida, e aí isso pode acontecer tanto no corpo como um todo, que daí vai ser em relação ao próprio tamanho, né, ou até o próprio, até a própria, digamos assim, circunferência, ou em relação a partes desse corpo, né? E aí pode ser também até em relação a partes do rosto, enfim. Ou se vai ser uma questão atitudinal, que aí são o quê? São atitudes em relação a esse próprio corpo, que daí vão ser os julgamentos, sentimentos em relação ao próprio corpo, pensamentos, muitas vezes pensamentos repetitivos. E aí isso vai vir em torno do quê? De uma insatisfação em relação à avaliação em torno desse corpo real e ao corpo ideal. Né? Então, esse distanciamento, né, em torno da autoimagem. Tem um corpo real ali que não condiz ao corpo que eu idealizei. E isso me traz uma insatisfação. Então, essa seria uma questão atitudinal. Se a questão for perceptual, é um trabalho que não cabe à consultoria de imagem, né? Isso precisa de um encaminhamento. Por quê? Porque não adianta você dizer para o teu cliente que aquele tamanho que ele está vendo, que ele construiu em torno da autoimagem dele, dessa imagem corporal, não corresponde à realidade. Né? Porque tem uma construção ali. Então é um trabalho muito mais longo, muito mais complexo, muito mais difícil de ser realizado, tá? E principalmente, então, né, o que eu estou querendo dizer com isso também? Jamais dizer para o teu cliente ou para a pessoa que você está atendendo que não tem nada de errado com o corpo dela, ou que não tem nada de errado com o rosto dela, ou com aquilo que ela está vendo daquela forma, tá? Primeiro porque isso não tem um efeito, tá? E segundo, porque você tem que trabalhar com a verdade do teu cliente. Se você vai nesse embate de dizer para ele, não, mas não tem nada de errado, não, mas isso que você está vendo é uma ilusão, né? Então, esse é o quê? É você não acolher, é você não ter empatia, é você não compreender o sofrimento que é
que esse cliente passa em relação a isso, né? Por quê? Porque é uma imagem que ele criou, né? Pensem em tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Todo esse processo de construção de infância, de adolescência, é uma autoimagem que vai sendo construída em um processo muito longo, né, do desenvolvimento. Então, não é uma coisa que você resolve e muda de uma hora para outra, né? Então, pensem que tem uma construção ali enraizada, né, digamos assim, cristalizada, que não vai ser modificada. Então, é importante compreender que se for essa questão atitudinal que eu estou falando, que é dessa percepção, percepção não, dessa avaliação em relação à própria imagem corporal, isso vai compor, alguns fatores vão compor isso, que é a insatisfação, né? Então, qual que é o grau de insatisfação, ou até mesmo qual a insatisfação que a cliente de vocês vai ter em relação à própria aparência. Tá? Oi, eu quero fazer uma pergunta. Pergunta. Eu tenho a câmera aqui porque eu não preciso fazer essa pergunta. Fala. Tipo, é muito interessante, assim, isso que tu tá falando. Eu não assisti as outras aulas porque eu tô numa correria doida. Mas eu elaborei mais ou menos aqui uma pergunta, porque lá na loja a gente atende, tipo, muitas pessoas, assim. E, óbvio, você não consegue dar uma consultoria para todo mundo, assim. Mas uma pergunta, assim, que eu já venho de muito tempo, assim, tipo, como trabalhar o cliente, tipo assim, quando ele entra na loja, ele diz assim, eu uso P. E, na verdade, tu vê que a pessoa não usa P, né? Só que tu não pode dizer para a pessoa, olha, fulaninha, esse daí não vai servir em ti, tu tem que pegar um tamanho maior. Então, assim, tipo, essa abordagem é uma abordagem muito delicada, porque tu pode criar tipo, tu pode perder o cliente ainda e sair falando ainda, tipo, né, de como que tu atendeu. Então, tipo, eu tenho muita preocupação com isso, porque eu acredito que é uma imagem que ela formou, entendeu? Tipo, que nem tu estava falando ali, é uma imagem que ela criou dela. Então, assim, tipo, como é que tu vai ajudar ela a ela entender que ela não usa P, entendeu? Delicado, porque tu não sabe como que tu lida com essa situação, porque, na verdade, ela precisa de ajuda. Muito legal sua pergunta. Fala. Não, é tipo, tudo que tu for mostrar para ela, e tu, tipo assim, ela não vai. Muitas clientes, quando elas são assim, geralmente elas nem provam. Ah, não provam. Não, por quê? Porque ela sabe que não vai servir, entendeu? Entendi. Mas aí como que é? Aí elas desistem da compra? Não, algumas, tipo, compram e Ou tu fica assim, elas compram e levam sem servir mesmo? isso, sem provar, não, dá Tá. em mim, dá certinho. Daí eu não sei como usa, entendeu? Porque depois E não volta para trocar? não volta. E outras, né, a gente atende, elas aí provam tudo, mas, tipo assim, tu vê que, tipo, não vai servir, e daí, tipo assim, não deu, daí, tipo assim, tá, mas tu não quer ver um tamanho maior? Não, eu visto este tamanho. Entendeu? Tá, entendi. Interessante. Sabe por quê? Eu vou passar um exercício no final da aula que trabalha exatamente com essa percepção, tá? Tá. E aí, assim, pensando nesse exercício, eu acho que o que dá para fazer é você mostrar a peça, mas não dizendo, né, pegar aquela peça que ela está falando, ela falou, por exemplo, eu uso P, por exemplo. Ao invés de você ir para outra peça que você acha que é a numeração, você pega aquela peça P e coloca meio assim, né, medindo para ela ver o tamanho, para ela ver como que é aquilo, até no próprio corpo, assim, na frente. E aí, para ela entrar em contato com isso. E aí, ela dizer se
Não, se ela vai manter essa afirmativa de que não é esse o número que eu uso, ou se daí ela mesma vai ter uma iniciativa de falar, não, mas realmente esse é muito pequeno, talvez para mim seja melhor o M ou tal outra numeração, que daí você pode pegar. Inclusive, daí depois você mesma pode mostrar e falar qual que você acha que ficaria, né, que seria o teu tamanho, ou que ficaria melhor em você. Reflita, né? Oi? Fazer com que a cliente reflita, né? Isso, ela pense se aquele condiz ao tamanho dela. Tá. E aí você vai ver no exercício de hoje, vai ficar mais claro isso, tá? Mas adorei essa pergunta, legal. Obrigada. Então, e aí, assim, nessa questão de atitudinal em relação à imagem corporal, a gente tem, então, essa questão da insatisfação, né? Então, eu preciso observar isso. Como que é observar isso? Como que está a insatisfação do teu cliente com essa imagem, com a própria aparência? Como que está a questão afetiva, que são as emoções relacionadas a essa aparência, os sentimentos que a cliente tem em relação à aparência dela, tá? Isso daqui é tudo que eu tô falando que vai compor. Numa consultoria de imagem não dá para trabalhar isso, gente, tá? Na verdade, isso daqui é muito do campo da psicologia, né? Mas é importante entender, até para vocês conseguirem ter, as que não são psicólogas ou que também não vão realizar um atendimento mesmo em autoimagem, em psicoterapia, entenderem até onde eu posso ir, né? Até onde a consultoria de imagem pode atuar, qual que é a linha que eu não posso atravessar, tá? Então, o que vai compor isso, né? Também os sentimentos da cliente em relação a essa aparência, a parte cognitiva, que vão ser o quê? Os pensamentos, as crenças em relação à própria aparência, essa parte comportamental, que são os comportamentos que a cliente vai emitir em relação à própria aparência, e aí isso inclui o quê? Situações que ela pode, né, pensando em algo negativo, porque podem ter muitos outros comportamentos positivos, né, mas o que precisa estar atento? Situações que essa cliente pode evitar, ou onde ela fica se checando o tempo todo, checando o corpo dela a todo momento, realizando muito exercício físico, ou sempre se pesando, sempre olhando o próprio corpo e checando o próprio corpo, tá? E aí, na consultoria de imagem, né? Então, um processo de consultoria, aonde que dá para intervir, pensando em todos esses aspectos. A consultoria de imagem, ela pode intervir na insatisfação. O que é a insatisfação? A distância entre a imagem real e a imagem ideal, entre este corpo real e este corpo ideal. Tudo que for do campo, né, que daí a gente está falando do que é do psíquico, tudo que é do afetivo, cognitivo, comportamental, não é para consultoria de imagem intervir, tá? Isso é um trabalho para o psicólogo, a psicóloga, os profissionais da saúde. Podemos trabalhar com crenças, com coaching? Podemos, tá? Mas se forem realmente, fica no campo das crenças, não se a gente está entrando em, que às vezes confunde, pensamentos repetitivos, obsessivos, isso é da psicologia também. Então, o material de consultoria de imagem é a insatisfação, é essa distância entre o real e o ideal, entre a imagem real e a imagem desejada, tá? E isso dá para atuar tranquilamente e não pensem que isso é pouca coisa. Isso é muita coisa, tá? Então, o cliente tem uma insatisfação ali na imagem corporal, né? E aí, o que você precisa se perguntar? Como que essa insatisfação vai se dar? O meu cliente deprecia o próprio corpo? O meu cliente evita contato
sexual, físico, o meu cliente esconde o próprio corpo, tá? Que é diferente de, eu prefiro usar essa peça porque, sei lá, eu acho que cai melhor em mim por causa do formato do meu corpo, não sei, eu me sinto bem com essa peça. Isso é diferente de esconder, tá? Esconder pode aparecer de várias formas. Pode aparecer, eu não vou me colocar numa situação social, praia, piscina, academia, qualquer coisa que o meu corpo vai aparecer mais. Eu evito uma série de situações que eu preciso usar algum tipo de roupa socialmente. Eu uso roupas mais largas. Eu só uso preto por conta disso, né? É um cliente que está se escondendo. Normalmente, esse é um perfil de cliente que ele tem dificuldade, gente, até para tomar banho, tá? Então, assim, ele esconde de si mesmo. O contato com o próprio corpo, ele é muito aversivo. O próprio contato com o espelho, isso já é um sinal. Lembra que eu falei na aula passada, né? Se o cliente se olha no espelho, ele tem espelho em casa, então esse já é um cliente que vai evitar. Então, observar isso. Essa insatisfação, ela gera uma preocupação extrema, constante com a parte física, ou em relação a engordar, né? Um medo muito grande de engordar um que for, um pouquinho, né? E aí, uma valorização, mas no sentido de colocar isso como a coisa mais importante, né? Em relação à aparência e o corpo. Então, aí já é uma insatisfação que precisa de um encaminhamento, né? Se você não é um psicólogo, uma psicóloga, precisa encaminhar, né? Então, a tua cliente também, isso é um outro jeito de olhar. Investe muito em intervenção estética, em cirurgia, né? Em cuidados, né? E aí não é o cuidado, porque é só um jeito de mascarar todas essas questões, né? Não consegue se sentir bem com a aparência porque está fora de algo que ela idealizou, precisa de um encaminhamento, tá? Então, olhar para essa insatisfação é a chave, né? E aí a gente pode pensar que é como se existe. Eu vou usar algumas palavras aqui que eu nem gosto muito, mas é só para a gente conseguir conversar e entender. Tem uma insatisfação que a gente pode chamar, e aí bem entre aspas, de normal, né, natural, digamos assim, e esperada, que é da nossa própria estrutura, no sentido de que foi o que eu expliquei para vocês, na nossa autoimagem, sempre vai ter a imagem real e a ideal. Isso faz parte da gente, né? Então, essa distância vai existir enquanto insatisfação, numa insatisfação que a gente pode dizer assim, normal, tá? Que é estrutural. Outra questão, né, é a insatisfação também que nós sabemos que é produzida culturalmente. E que daí gera o quê? Esses sintomas de adoecimento, né? E aí, por exemplo, né, só para entender melhor, se a gente olha uma pesquisa, né, que vai olhar como que está a relação das mulheres num determinado grupo, faixa etária, em relação à imagem corporal, né? O que vai aparecer? Vai ter uma insatisfação ali considerada normal, né, dentro da média em relação ao próprio corpo, porque a gente também tem que considerar que a gente tem uma cultura que produz isso. Então a gente não pode olhar para todo aquele grupo e falar assim, nossa, mas todo mundo aqui está insatisfeito. Não, mas espera aí, tem toda uma cultura também que produz essa insatisfação, né? Então, a gente não pode descolar isso da sociedade, que valoriza o quê? Muito esses padrões estéticos, né? Então, atua em cima dessa insatisfação, produz essa insatisfação, aumenta essa insatisfação, né? Que vai, por quê? Porque isso vende, porque isso leva ao consumo, né? Então, tem essa questão estrutural e tem essa questão cultural. É como se a gente pensasse que, em alguma medida, né,
todos nós, e principalmente todas nós mulheres, apresentam alguma insatisfação. Né? Aí a gente pode pensar, lutamos para que isso deixe de ser o normal, mas isso não tira a nossa estrutura de que a gente sempre vai ter o nosso real e o nosso ideal. Mas a gente quer o quê? Que o normal seja a diversidade, né? Então, a questão é quanto que o teu cliente sofre com isso, né? Quanto o teu cliente, a tua cliente sofre. O quanto que isso molda a vida dele, quanto que ele está preocupado com isso o tempo todo. Que comportamentos, que atitudes que ele está emitindo em cima, em torno dessa insatisfação. E os exercícios, né, que vou passar hoje, já dá para ter um indício, mas os exercícios anteriores também, né? O exercício da linha do tempo também, você começa a observar ali, né, como que essa imagem foi sendo construída, como que estava essa relação com o próprio corpo, o próprio exercício do espelho, né? As questões corporais não surgem do nada, né? Essas questões com a imagem corporal, elas vão sendo construídas ali na infância, na adolescência. Por isso que eu falei tanto do exercício da linha do tempo também. Vocês têm ali um mapa, digamos assim, de como isso foi se desenvolvendo. Como que o teu cliente foi construindo a própria imagem. E aí precisa se perguntar, essa insatisfação causa prejuízos sociais para o teu cliente? Ele está se escondendo? Ele está escondendo o próprio corpo? Ele deixa de socializar, interagir, frequentar lugares, espaços? Como que está esse sofrimento em relação a isso, né? Porque uma coisa é, eu tenho uma insatisfação e aí eu sigo a vida, né? Assim, eu faço coisas com isso para me desenvolver, né? A gente vai falar mais sobre isso. Qual que é o papel também do eu ideal? Porque às vezes parece também que ele é só ruim, ele é só nocivo, né? Mas é ele também que nos leva a nos desenvolvermos, né? Né? A gente busca algo, né? Então, o que é feito com essa insatisfação também? Né? Segue a vida, né? Vive com isso ou não? Fica, aquilo toma completamente a cena, né? Então, por isso que é muito importante também ouvir a demanda do teu cliente, né? Da tua cliente. O que ela está buscando? Será que ela está buscando? Isso é muito importante. Será que ela está buscando a consultoria para se livrar dessas questões? Percebe, né? Para disfarçar isso, né? E às vezes nem ela sabe, tá, gente? Né? Então, tem ali um adoecimento psíquico, e aí a consultoria às vezes só mascara. E às vezes, dependendo de como ela atua, ela acaba sendo um reforçador para esse sofrimento. Então, por isso que também não dá para, aquilo que eu falei, não dá para dizer para tua cliente que, não, mas espera aí, né? Pensando na tua pergunta, Jéssica, quer dizer, não dá para dizer para tua cliente, mas você não usa esse número. Mas esse daqui que é o seu, né? Não dá para fazer isso, porque ela não tá, ela tá com um óculos. Lembra que eu falei? Ou é o espelho, é o óculos, dá para pensar em várias metáforas. Ela tá se vendo por um prisma, né? E não dá para também querer que de uma hora para outra, assim, ela se aceite, ela comece a ver como que é o corpo dela real, comece a ter do nada uma boa autoestima. Né? Porque daí também é um quase culpar essa cliente, né? Querer que seja uma coisa assim automática. Ela não tem culpa de se sentir assim, foi uma construção.
que aconteceu, né? Então, precisa estar muito atento para que a consultoria não se instale, né, dessa forma. E mesmo quando vocês identificam a necessidade de um encaminhamento para um outro profissional, não significa que não possa haver a consultoria, né? Ela pode continuar como um complemento e com todos os exercícios, inclusive criar um diálogo muito interessante, coisas que exercícios que foram feitos na consultoria, que trabalham a autoimagem, ela pode levar para a terapia, né? E aí e vice-versa. Então é muito interessante, né? Não, uma coisa pode muito bem complementar a outra. Uma coisa que eu peço para fazer, e aí é legal também para as psicólogas do grupo, fazer um diário do corpo. Escrever como se sente em relação a esse corpo, tá? E aí já dá para trabalhar muita coisa dessa relação. O diário ele é muito interessante também com as questões alimentares, os transtornos alimentares, né? Prestar atenção nos sinais de fome, de saciedade, na fome física, na fome emocional. E na consultoria dá para fazer um diário dos looks. Como que a cliente está se sentindo com cada peça, com cada look. Por quê? Porque dali também dá para entender, será que esse problema é realmente com a peça ou é com o corpo? É corporal ou não é? Né? Então, é muito legal trabalhar com essa ferramenta do diário. E, no fundo, é questionar como que a autoimagem da minha cliente reflete na relação dela com o próprio corpo. É isso que precisa ser questionado, perguntado. E aí trabalhar, né, nessa insatisfação, trabalhar com escuta ao corpo. Não sei se vocês olharam os questionários que eu coloquei, que são muito em torno dessa questão do bem-estar. Eu vejo muito esse trabalho de escuta ao próprio corpo como um real trabalho de autocuidado. E muito anterior a um processo de autoaceitação. Por quê? Porque escutar o próprio corpo vai muito na contramão de um olhar para o próprio corpo, que é esse olhar social da cultura, dos padrões, que tipo de olhar que é esse? É um olhar que quer, né, intervir esteticamente, controlar, dizer que tem algo errado com aquele corpo, né? Então, quando a gente vai com esse trabalho de escuta ao corpo, a gente está indo ao contrário de uma coisa que é um estímulo, né? Essa coisa de checar, de olhar para ver o que tem que ser mudado esteticamente, né? Porque é isso que se é estimulado hoje, né? Tem algo de errado com o seu corpo, ele precisa ser modificado, moldado, né? Então, quando a gente trabalha com escuta ao corpo, é um outro olhar, é pensar, entender este corpo como um todo, né? É se perguntar do que o meu corpo precisa, do que eu preciso. E também é muito na contramão de algo que aparece muito nos exercícios de espelho. Como as clientes apresentam essa dificuldade de olhar para o corpo como um todo, é sempre falar sobre partes. Não sei se vocês já fizeram o exercício, né? Como às vezes é difícil nós mesmas, né, olhar o corpo como uma unidade, né? Normalmente é olhar e falar, mas é porque é o peito que está assim, a barriga que está assado, é uma fragmentação mesmo, né? De olhar e falar, não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer aquilo, já vem com essa forma de ver de algo que precisa ser modificado ali. Então, escuta o corpo o quê? Do que o corpo precisa enquanto carinho? É o que eu falei também na aula passada, da roupa se colocar dessa forma. Que roupas refletem
cuidado, carinho, amor. Que roupas que realmente vão trazer isso? E aí vamos combinar que, se uma peça é colocada com um olhar que é: eu preciso usar essa peça porque daí a minha silhueta que é assim vai ficar assado e logo parecerei, percebe? Né? Quer dizer, já tem toda uma construção de que o meu corpo não está legal e ele tem que se tornar, a partir da peça, num corpo X. Eu acho que você vestir e sentir que, sei lá, colocar a blusa por dentro da calça, eu me sinto mais bonita do que usar a blusa para fora. Ok, eu me sinto melhor com isso. Mas é diferente de eu tenho que usar isso porque isso vai me deixar com a silhueta X, ou mais equilibrado, ou mais magro, ou mais esguia. Percebem? Então, pensar nas roupas de uma outra forma. E esse processo de autoaceitação, de escuta e cuidado com o corpo, passa por o quê? Aquilo que eu estava falando na aula passada, conversar com aquela mãe interna, né, que a gente internalizou, é aquele fazer as pazes, né, com o próprio corpo. Por isso que a gente tem muito do senso comum, fazer as pazes com o próprio espelho, né? Quer dizer, é com aquele espelhinho interno, né? Na verdade, é esse olhar que a gente internalizou. Então, para que este olhar fique amoroso consigo mesmo, né? E aí pensar que são anos de construção ali, né? O que nós mulheres, né, escutamos o tempo todo? Que tem que ser de um jeito específico, né? Então, é este olhar também que está sendo desconstruído ali na imagem corporal, né? Nessa escuta ao próprio corpo. E pensar também, né? E aí entra a questão do mito da beleza. Não deixem de ler esse capítulo que eu coloquei lá na plataforma, depois o livro. Como seria, né, se nós mulheres nos voltássemos para outras questões, se o nosso tempo não fosse todo voltado para isso, para o que precisa ser modificado, moldado, intervido esteticamente no nosso corpo, né? E o quanto, assim, e se esse gasto de energia fosse com o próprio amor, o amor próprio? Né? Então, é essa contramão, assim, de escuta ao próprio corpo. E pensar que, muitas vezes, esse cuidado estético, ele se instala como uma violência, né? Porque qual que é a mensagem que é transmitida, no fim das contas, né? Como isso afeta a autoestima, né? Que não se é boa o bastante, que não se é valiosa, de que existe um jeito específico pelo qual se deveria ser. Então, vem com o julgamento, a crítica, a culpa. E esse corpo que eu falei, visto em pedaços, né? E uma ideia também, né, em uma relação com o próprio corpo, que é muito de objeto. É um corpo que a mulher não se apropria, mas é um corpo que serve ao outro, né? Porque é o que o outro espera dela. O outro diz que é o certo, que é o bom, que precisa estar no padrão, né? Então, é a cliente se perguntar quais que são as necessidades dela. E a gente pode pensar em vários aspectos, né? Necessidades de consumo, necessidades, né? Será que precisa? Será que esse consumo é realmente uma necessidade? O que é uma necessidade de fato, né? Então, isso também faz parte dessa escuta empática, né? Para que esse cliente, de alguma maneira, ali conosco, isso acontece indiretamente, né? Mas é de alguma forma ele treinar esse próprio olhar para com ele mesmo. Para ele poder modificar ali com a gente esse próprio olhar consigo mesmo, né?
Então, notem que também é uma forma do corpo ser uma ferramenta de autoconhecimento, que é a única forma dele sair dessa objetificação que foi internalizada, né? Notem que, acho que no fundo é isso, né? Tem o sofrimento social, mas tem o que a gente internalizou dos padrões. Não é só o que a gente sofre pelo que o outro diz e pelo olhar do outro, é o que a gente internaliza, né? O que a gente internaliza dos padrões de magreza, dos padrões estéticos, da cultura da dieta, né? E que daí vão aumentando essa insatisfação corporal, vão criando esses transtornos alimentares, transtornos de imagem. E o que vai dizer ou não se, né, cada uma de nós, ou se uma cliente vai internalizar mais ou menos esses padrões de beleza, vai sofrer mais ou menos com isso? Né? A questão é, por que algumas de nós vão desenvolver transtornos e outras não? Aonde que está a resposta para isso? Em tudo que a gente já viu. Na história de vida, na cultura e nessa questão que é a objetificação do corpo. E essa objetificação, ela pode acontecer tanto nas primeiras relações, né, que a gente já viu nas outras aulas, que é o que eu falei na aula passada, desses cuidados maternos com o bebê, porque é uma objetificação quando não se atende essas necessidades daquele bebê, né? Porque atender às necessidades do bebê é o quê? O olhar para ele enquanto um sujeito, né? Mas a objetificação também acontece na cultura, né? A forma como a mulher é colocada na cultura, a forma como o corpo feminino ou partes do corpo feminino é difundido como algo sexual, separado daquela mulher que está ali, né? Isso é objetificar, né? Separar esse corpo separado dessa mulher enquanto sujeito, enquanto pessoa, né? É reduzir o corpo da mulher a um objeto de satisfação sexual. Como se a mulher fosse só isso. Isso está implicado, né? Ser uma mulher nessa cultura está sempre implicado. Por que na consultoria de imagem, muitas clientes negam o estilo sexy, não querem ter o estilo sexy? E e também tem isso, tanto que houve uma mudança em relação ao termo, né? Hoje a gente nem fala mais estilo sexy, é estilo glamour. Por quê? Porque é um jeito disso ser mais bem aceito. A cliente tem ali o estilo sexy, ele tá ali presente, mas ela não quer ter, ela não aceita. Né? Então, por quê? Porque há uma objetificação, né? Então, se eu me coloco ali como sexy, o que vão dizer, né? O que a cultura vai dizer? Por que normalmente o que mais é procurado, né, pelas clientes mulheres? Posso Pergunta? fazer uma pergunta? Claro. Você já fez atendimento, consultoria para alguma mulher que é exatamente o contrário? A mulher que traz no estilo algo extremamente sexy, mas ela não consegue ver aquilo. Ela se Mas vê é de outra maneira. isso. Se Mas vê é de isso que outra eu tô maneira. falando. É isso que eu tô falando. É um Tá. negar. Fica ali total inconsciente, digamos assim, não tá na consciência, né? Ele tá ali presente, até na modo como ela tá se vestindo, só que você fala, olha aqui, teu estilo então, né, um dos, o predominante é o sexy. Não, mas eu não, esse não é meu estilo, não percebe? Isso vem também na Negação, né? demanda. Engraçado. Uma negação, né? Assim, É para uma própria... negação, é uma negação. E isso muitas vezes vem na própria demanda. Qual que é a demanda?
mais comum? Eu quero parecer o quê? Séria, E né? aí, não sei, de repente vem com muita dificuldade, né, de se ver sexy, né, no sentido de que aquele decote, esses programas, por exemplo, What Not to Wear, sabe, esses programas, Uhum, enfim, de consultoria, né, que a pessoa vai lá, é indicada, dá para ver que tem muita recusa, assim, nos primeiros momentos, né, de fala ali. uhum, E isso aparece muito, não sei, pela minha vasta experiência de assistir esses programas, a maioria das mulheres sexys que não se veem dessa maneira, elas ficam irritadas, né? Uma coisa que elas não sei, elas se posicionam, elas são difíceis de ceder ali, sabe? uhum, uhum. Parece que é uma casca ali, é algo, não sei, mais crítico. Muitas Sim. choram, né? Muitas colocam, às vezes, uma questão de se largar, enfim, e acabar deixando a imagem de lado, né? Ou para trás. Mas essas mulheres que trazem essa coisa assim, essa sexualidade extremamente exacerbada, assim, é impressionante assim o quanto é duro para elas encarar que, enfim, ela está passando aquela imagem. Uhum, uhum. Vocês assistiram, antes de começar, eu estava falando com a Vanessa. Vocês viram o vídeo que eu coloquei no grupo? Que vai falando, seja isso, seja aquilo, falando da imagem da mulher, e aí vai indo para vários extremos, para uma série de coisas. E é muito. Tem uma parte do mito da beleza, eu não sei qual capítulo, mas eu lembro da Naomi Wolf falando sobre isso, né? Que é uma coisa assim: a mulher conquista ali o mercado de trabalho, uma série de conquistas profissionais, materiais ali, e aí que vem mais forte essa questão do mito da beleza. Daí então, ok, agora você tá ali em páreo, digamos assim, né? Porque não é, mas com os homens, mas você tem que ser bonita. Só que esse bonita, ele tem sempre um limite, né? Quer dizer, você tem que ser, mas você não pode ser vulgar. Aí entra o você não pode ser sexy, você não pode isso, não pode, né? Então é sempre nesse sentido, né? Porque daí se você for bonita, porque daí que vem essa outra demanda que é eu quero parecer o quê? Séria, quero transmitir seriedade, né? Que é a outra demanda mais comum. Essa é a maior Sim, busca, né? Quero parecer profissional, né? Por quê? Né? Porque um homem não tem que se preocupar com isso, né? Porque exatamente. é o paradigma masculino, né? O mercado era antes dominado, né, pelos homens. Então, a mulher quando vai para o mercado de trabalho, aí ela tem que ser como os homens, porém, daí criam-se as outras demandas. E aí, se você não é feminina, percebe? É sempre tá bom, você é isso, mas agora você não é aquilo. Ah, você Ah, é e aí bonita, mas você não é inteligente. É, entram esses mitos de que se a mulher é boa, ela ou ela joga para outro time e ela não é feia, é exato. baranga, ou ela não é boa o suficiente. Porque se ela é bonita, é quase que ela está gastando muito tempo se preocupando com beleza, então logo ela é fútil e então ela não é boa. Exato. E isso entra muito porque moda, sempre considerado um tema fútil, né? Moda na própria psicologia, sempre colocado como assim você vai, né? A gente fala muito sobre isso, né? No grupo de psicologia, de psicólogas que estão voltadas para isso, para essa área, né? Quando você começa, você tem vergonha de falar que você está atuando como assim? Psicóloga falando de moda? Como assim? Consultoria de imagem? Que coisa fútil, né? Ah, mas isso não é importante, né? Por quê? Porque é do feminino, né? Porque daí tudo que está associado ao feminino é colocado dessa forma, né?
E aí é isso, e aí a mulher nunca é levada a sério. Então, é por isso, porque assumir escancarado o estilo sexy tem todo um preço, né? Por isso que é tão difícil. Né? E o que se escuta, com certeza, né? Tem alguns símbolos, né? O batom vermelho, né? O salto alto, tem uma série de coisas, né? Que daí são colocados. Todo mundo já ouviu isso, Cabelo com loiro e certeza. O cabelo comprido. loiro, exatamente, né? É. Então são todos esses estereótipos, estigmas, né? E esses padrões que vão e é o que a Naomi fala, não é só não é sobre beleza, é sobre o comportamento, né? É sobre isso. Então, essa luta vem em relação na consultoria, vem em relação a isso também. Né? Isso precisa ser observado. Às vezes é uma luta. Outra coisa que eu ia falar, porque ou é o sexy, ou também é o estilo feminino, romântico, que tem bastante da coisa da feminilidade, né? E às vezes uma coisa de que, eu pareço muito. Que às vezes acontece isso também, fica numa coisa muito menininha, muito infantilizada, dócil, né? E aí, não, mas eu preciso ter uma imagem mais dura. Só que daí quando tem a imagem mais dura, mas então, né, fica o tempo todo esse jogo, né? E aí essa objetificação, né, ela vai aparecer, né, em uma série de outras coisas. Aqui a gente está falando dos padrões, né, mas tem violências, né, abusos, né, a própria cultura do estupro, né, que coloca a mulher como vítima, como causadora daquilo, né, causadora das agressões que ela sofre. E atrelado ao quê? A roupa, né? Por isso do estilo sexy também, né? Então, se você assume, né? Isso que é o difícil, porque daí, como que você vai ser vista? Né? E infelizmente é isso. Hoje ainda temos um monte de exemplos, né? Um monte. Mas se a gente pensar assim em termos de um arquétipo, né? Acho que se a gente pega a própria Marilyn Monroe, né, como um símbolo sexual, né? O que ela não sofreu com aquele estereótipo, né? Que é a própria, assim, eu tenho um livro que são os diários dela, né? Então é aquele próprio sentimento de ser um objeto, das pessoas olharem para você e não verem que tem um sujeito, um ser humano ali, né? Olharem para ela apenas como esse símbolo sexual. Né? E é sobre isso que vai falar o mito da beleza, né? Então, uma série de direitos que a gente foi conquistando, né, que as mulheres foram conquistando, e aí essas cobranças. Então, se você é bonita, então você não é inteligente, não é séria, né? Sempre esse jogo. Você é inteligente, então você não é bonita, né? Você é bonita, mas não é magra o suficiente. Você é bonita e magra, mas então você não é boa mãe, né? Quer dizer, nunca tá bom. Mas então você é uma boa mãe, então você não é boa profissional. A gente vê muito isso também, acho que nas repórteres, né? Nas jornalistas que estão na TV. Né? A gente vê aí que as que vão para a bancada, enfim. Então, assim, a cor do cabelo, o corte do cabelo é diferente das jornalistas esportivas, que normalmente tem o cabelo comprido, cabelo com mecha. Então, até isso, assim, muda. Quase que mulher não sabe falar de futebol, então fica esse estereótipo de colocar uma mulher com uma imagem, acho que mais séria ali para o esporte, não cai tão bem, né? É uma área dos homens. Então, e aí no jornalismo em si, você vê, o cabelo é sempre normalmente, salvo, óbvio que tem exceções, mas normalmente são morenas, né? O cabelo
costuma ficar reto, enfim, não chama muita atenção, o estilo de maquiagem, a roupa, enfim, tudo isso muda. Entrando assim, só corroborando um pouco aí do que você estava falando. Sim. Não, eu tô lembrando que faz tempo isso, mas uma vez eu fui em uma visagista e vocês acreditam que ela falava assim para mim? Mas espera aí, você quer ser sexy ou você quer ser profissional? Porque se for com esse, porque eu sempre gostei bastante do loiro. E aí, né? E aí, mas como assim uma psicóloga? Mas aí você tá sendo, não vai dar, né? Uma coisa assim, como se ou, né? Ou você sexy, loira, ou você psicóloga. Não dá para fazer os dois. Exatamente. Né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Para não, porque às vezes a gente, não nesse nível, mas às vezes a gente acaba reproduzindo coisas que a gente nem percebe, né, em relação a isso. Total julgamento, total impressão da pessoa, né? Sim, colocada ali na consultoria. Sim. É perigoso mesmo. E aí a gente entendendo isso, né, a gente começa a compreender, então, por que as mulheres estão cada vez mais insatisfeitas ou cansadas, né? Porque tem uma produção em torno disso, né? Todo um mercado, né? E porque elas estão sempre correndo atrás desses ideais. Que não, a conta não fecha, né? Sempre vai ser inatingível esse jogo que a gente acabou de falar, né? Ou, né? Eu entendi isso também uma vez que eu estava ouvindo, agora eu não lembro o nome dela, uma psicóloga falando dos arquétipos, né? Se você pega os arquétipos das deusas, principalmente da mitologia, e por muito tempo teve muito uma cultura de também, né, que é dessa cisão, né, que é cindir mesmo, né, falar que e vem muito dessa cisão também que a mulher ali que é mãe do lar, né, que daí não é a mulher profissional ou não é a mulher sexy sedutora, né, e às vezes nos arquétipos isso também aparece, né, que é como se fosse uma ideia de que, qual o seu arquétipo predominante. Se você é Afrodite, então você é sedutora e logo você não vai ser uma mulher que vai querer casar, ter filhos ou ser uma profissional. E aí ela estava falando que isso é mais uma coisa do patriarcado, de nos dividir, né? E até dividir uma contra a outra, né? E que, na verdade, nós temos, né, se a gente pensa nos arquétipos, nós todas temos todos os arquétipos. É claro que às vezes a gente pode se identificar mais com um ou outro, ou em momentos da vida também, mas que a questão é a integração disso tudo, né? E até mesmo com coisas que são consideradas mais do universo masculino, né? Que tem algumas das deusas que são mais para essa parte, que é pensar que a mulher integrada, ela também passa por isso, de não achar que você precisa de um homem, de uma figura masculina que vá cuidar de coisas consideradas, né? Sei lá, tuas finanças, né? Algumas coisas consideradas mais práticas, assim, né? Pragmáticas, né? Então, eu entendi muito isso com essa coisa dos arquétipos dessa integração, porque tem uma coisa da cultura mesmo de cindir, como se você é uma coisa, você já não é mais outra, né? E aí fica esse ideal inatingível o tempo todo, né? Então, a teoria da objetificação, ela vai falar disso, da internalização desse olhar, né? Então, quando tem essa relação conflituosa com a imagem corporal, esse se olhar no espelho para se julgar, para se dizer que tem algo errado, né? Para dizer que tem algo que tem modificado, isso foi internalizado ao longo da história de vida, da cultura, né? De se ver como um objeto,
né, é se ver como um objeto a ser visto pelo outro, ser avaliado pelo outro como um objeto. Então, essa relação com o corpo, ela é esse reflexo dessa construção do self, né, que a gente viu, né? O self vai internalizando, né, que é o que a gente viu nas aulas anteriores. Então, checar o tempo todo o próprio corpo, se tratar como um objeto, é um dos sintomas dessa questão da baixa autoestima, né? E acho que já ficou claro, já falei várias vezes, né, que existem várias formas de objetificação. A cultura da dieta é uma delas, a própria veiculação de imagens, né, de um único específico padrão de beleza, né, as imagens da indústria pornográfica. A gente não falou disso, você estava falando, Maria Augusta, das jornalistas, eu pensei e acabei não falando das propagandas de cerveja, né? Sim, sim, totalmente estereotipado, né? As mulheres junto do Quer dizer, as mulheres para estarem com os homens só se elas forem por esse viés da mulher sexy, sedutora, né? Quer Não, eu dizer, não vejo nem como mulheres, assim, elas estão dentro de um pacote de versão totalmente masculina, que é praia, aí tem exato, futebol, cerveja e mulher. Sempre na mesma ideia lá da cerveja. Tem exato. Vai uma verão, vem propaganda, verão, é tipo isso, né? tem uma propaganda que eu acho que é de carro, que é a Marina Rui Barbosa, ela vem como uma sereia, ela mergulha assim, já viu também como que vem aquela Como que coisa assim, é? É né? que eu não vejo agora, fiquei curiosa. Como que é essa É uma propaganda? propaganda de. Vem um rapaz num carro e a Marina Rui Tá. Barbosa vem no mar como uma sereia. E ela conquista, ele rouba o carro, né? Depois aparece ela dirigindo, ela sai dirigindo com o carro, assim, deixa ele para trás. Então vem toda essa coisa assim da mulher, né? Como uma sereia O para canto da conquistar sereia, ele, né? né? Enfeitiçando, Enfeitiçando, Aham. isso. Muito louco assim, a propaganda. Mas passa Nossa. essa imagem. Não, e como é, e aí me faz pensar o quê, né? Isso é Eva total, né? Anos e anos, né? Como a gente não. É difícil superar isso, né? Porque são muitos anos, né? Olha, a gente tem propaganda hoje que ainda é isso, Então, aí fica num né? inconsciente coletivo, levando de novo, né, pro Aham. Jung, fica no inconsciente coletivo que é isso, mulher seduz para conseguir o que quer, né? Mulher seduz para conseguir E o que não quer. No ela caso, o conquista carro. pelos seus próprios meios, né? Pela sua própria capacidade, pelo seu próprio potencial, pela sua Aquela coisa própria inteligência, né? Uhum. capacidade mesmo, né? Não, é porque Sim. tem algum interesse ali, sabe? Assim, mulher usa da capacidade de sedução para algo. Então, isso também é Uhum. objetificar a gente, né? Colocar a gente ali como mero, enfim. Uhum. Um Não, objeto. e não como ser, sei lá, desejante de algo natural, né? Eu quero ter Uhum. sucesso, eu quero, sei lá, exercer minha profissão, né? Não. Essa coisa da sedução para conseguir o que quer Uhum. Uhum. também. E o que eu sempre falo nessa aula também, né? Nessa questão com o corpo, que isso vem também muito nesse ideal fitness, né? O estilo de vida tem que ser fitness e tal, né? Vem muito atrelado. E como eu escuto no consultório as pessoas sofrendo por não conseguirem ir na academia, só a própria ida, assim, né? Ter esse estilo de. O se exercitar virou igual a isso, né? Como se não houvesse uma série de outras modalidades, formas, né? De você fazer exercício físico, que realmente é muito bom, né? Saudável. E então, por isso que essa questão dos questionários que eu falei em relação ao próprio corpo, como isso é importante, né? Da pessoa se perguntar o que me faz bem,
como que eu posso cuidar de mim, né? Que é diferente dessa coisa fitness que se instala mesmo como uma coisa, deixa eu moldar aqui o meu corpo, porque ele tem que ser exatamente aquilo, né? Que está sendo colocado ali nos padrões, né? Então, por isso essa questão da própria relação com o próprio corpo sempre passa por isso, né? Acho que isso dá para perceber bastante, né? Como tá sempre em relação com o corpo, não é só a imagem corporal, né? Que é essa visão do próprio corpo ali, mas também a própria relação com ele. Então, como que tá para esse cliente essa objetificação, né? Como que ele está fazendo em relação a isso? E aí, ter muito cuidado com isso, para que a consultoria de imagem não se coloque a reproduzir isso, que ela não seja mais uma forma de controle, né? Tanto do corpo quanto do comportamento, que ela possa se colocar de uma outra forma, tá? E aí vou passar os exercícios, então. São, na verdade, 3 exercícios, que eu juntei em um só, que daí são etapas de exercícios para trabalhar com a imagem corporal. Então, eles já são exercícios que eles já são um trabalho com a imagem corporal, mas também são uma forma de escutar, de entender como que está isso para o teu cliente, tá? E aí também, a partir do que surgir destes exercícios, também já dá para ter uma ideia se precisa de um encaminhamento ou não, tá? Então, pegar primeiro todos os biotipos ali da morfologia, né, da consultoria de imagem, ou tanto pode ser um desenho ou os moldezinhos mesmo, e aí pedir para o cliente apontar qual que ele se identifica mais, qual que ele acredita que é a forma do corpo dele, tá? No primeiro momento. E aí depois, num segundo momento, esse exercício que eu uso há muito tempo já, ele é muito bom, que é o exercício do contorno, que ele vai trabalhar essa consciência corporal do cliente reconhecer o próprio contorno do corpo, a própria forma física dele. E aí, claro, lembrando que isso não é claro e subjetivo, então a gente vai, isso não é claro, é subjetivo. Então, lembrando que ali ele vai ficar a forma do corpo do cliente. Então, é pegar um pedaço de papel craft e sempre pensar que precisa ser um pouco maior que o teu cliente, até também em relação tanto à largura quanto à altura, tá? Às vezes precisa juntar mais de um, ou aqueles papéis mesmo, tipo de consultório, assim, também dá para usar. E aí pode tanto estender isso, eu prefiro fazer no chão, tá? Estender mesmo no chão. Agora na pandemia, o que eu tenho feito? Como eu estou atendendo só à distância, eu tenho pedido para as clientes pedirem para alguém mesmo de confiança, alguém que more com elas, que possa traçar isso até no próprio espelho, né? Porque o que faz? Coloca esse papel, que era como eu fazia no atendimento presencial, e aí pede para a cliente deitar, e aí traçar esse contorno do corpo, tomando cuidado para não ser nem muito rente a ponto de riscar ou diminuir, nem muito distante a ponto de ficar mais largo. A ideia é tentar chegar em algo mais fiel possível do contorno do corpo da tua cliente, tá? E esse exercício é muito interessante, né? Assim, se você faz esse exercício, já fiz, né, com clientes que estão com sintomas de anorexia, é muito automático, né, ter esse contorno delas verem depois, terem consciência de como elas estão magras. Então, depois você estende, né, esse desenho, essa forma que vai ficar ali,
E aí questiona com o teu cliente, o que você está vendo aqui, como que é se deparar com o teu contorno, e aí conversa um pouco com ele sobre o que ele está apresentando ali. Eu já fiz bastante também com cliente, quando eu fazia, eu nem faço mais, mas de preparo para a cirurgia bariátrica, então fazer antes, para ele ter noção do próprio tamanho. Às vezes, e aí é muito interessante fazer depois, porque tem todo um processo de integração de um novo corpo. Quando tem um processo de emagrecimento, né, para esse cliente se apropriando dessa nova forma, desse novo contorno. Então, esse exercício ele é muito bom. E aí são coisas que vocês vão ouvir, assim, de nossa, eu nunca tinha percebido que a minha perna era tão fina, eu pensava que eu era menor, ou eu pensava que eu era maior. O quadril, às vezes, também é uma questão, né? Então, nossa, eu gostei do tamanho, eu achava que era muito maior que isso. Então, muitas coisas já surgem nesse exercício. E aí, num terceiro momento, esse é um exercício que foi o que eu pensei para a tua pergunta, Jéssica, que é de trabalhar com barbantes e fitas, né? Pode ser de duas cores diferentes, e aí, em pé, na frente do teu cliente, você pede para ele mostrar assim no ar, não deixa ele se medir e não deixa ele ficar de frente para um espelho, porque não é para ele ver. Ele precisa dar a sensação de qual que ele acha que é o tamanho do ombro dele, tá? Então você fala assim, mostra para mim qual que você acha que é o tamanho do teu ombro. Aí ele vai fazer assim. Aí você coloca a fita entre os dedos dele para você pegar aqui esse tamanho e corta. Depois, você pede para ele colocar os dedos direitinho aqui no ombro, para marcar direitinho o tamanho do ombro dele. E aí você corta exatamente como que é o tamanho do ombro do teu cliente. Depois, você faz a mesma coisa com a cintura. Você pede para ele mostrar qual que você acha que é o tamanho da sua cintura. Aí mostra, corta. Depois, a mesma coisa com medindo a cintura de fato, pegando aquela parte mais fina. Aí corta. Aí lembrando que as cores da visão que ele imaginou é uma, e a cor do que é o real é outra, para não misturar. E depois faz isso com o quadril também, tá? Então, qual que você acha que é o tamanho do teu quadril? Aí faz ali a medida. Depois mede direitinho e corta com uma outra fita. E aí coloca em comparação essas linhas no chão. Primeiro as linhas do ombro, depois as linhas do quadril, da cintura e depois as linhas do quadril. Então ali a gente já tem um contraste, assim, né? Um confronto, digamos assim, com a percepção, com aquilo que é a imagem que o cliente imagina que ele tem de si mesmo, né? Do que é o tamanho dele, e qual que é a real. E como você mediu no teu cliente, não tem como ele refutar, porque foi medido no próprio corpo dele. Então, ele entra em contato com a visão que ele tem sobre si mesmo e qual que é o tamanho em realidade. E o que acontece ali? Sempre vai ter uma diferença, gente. Vocês vão fazer esse exercício, vocês vão ver. Sempre tem uma diferença, nunca vai ser completamente igualzinho. Só que, dependendo de como tá essa diferença, já dá para ter uma ideia, né? E às vezes é uma diferença que pode aparecer em quase tudo, ou alguma parte é mais gritante, e às vezes é uma diferença que aparece mais gritante em uma das partes, tá? Então, esse exercício ele é muito interessante, muito bom. Porque, inclusive, ali também já dá para ver, porque lembrem lá do primeiro que eu falei, pede para o cliente identificar qual que é o formato. Então, depois, com esse exercício das linhas, também dá para ver, será que o formato que ele falou, eu acho que o meu corpo é tal, na morfologia é o mesmo que aparece ali, né? Como que está a percepção dele em relação ao próprio corpo?
Então, nota que é só um trabalho em cima da imagem corporal, né? Qual que é o real e como que você está se vendo. Só de fazer o exercício já é muito interessante, do cliente passar por isso já é muito interessante. E aí, se é um processo de consultoria de imagem, né? Se não é um processo de psicoterapia, se a cliente começar a falar de alguns sentimentos, né? Se aquilo despertar algo, aí você pode sinalizar, olha, acho que seria interessante, né? Se você sabe que a tua cliente já faz terapia, então, olha, seria legal você levar na sua terapia, ou então você procurar alguém para você conversar sobre isso, né? Mas é um exercício muito legal, então façam. E aí, se tiver alguma insegurança de aplicar esse exercício, principalmente dos tamanhos, em relação a esse último que eu falei, faz só do contorno. O exercício do contorno já é muito interessante, muito bacana. Tá? Essa parte da fita, eu não entendi muito bem. Primeiro faz a pessoa mostra a medida, e no caso eu que iria fazer a marcação da medida real É com a assim, ó. fita. É assim. Ela mostra assim, tá? No ar mesmo. Então, você fala assim, mostra para mim com as suas mãos qual você acha que é o tamanho dos teus ombros. Aí a pessoa faz, por exemplo, tá? E aí você coloca a fita aqui entre uma mão e outra, o barbante, corta. Ah, entendi. Exatamente nesse tamanho. Depois você fala, agora coloca aqui as mãos exatamente, né, nesse ossinho aqui, né, para ser o tamanho do ombro mesmo. E aí faz assim, coloca de novo e corta. Entendeu? Só que aí tem que ser de uma outra cor. Entendi. Porque daí você sabe que aqui foi. E aí, como é ela que está colocando a mão no próprio corpo, não é você. Porque tem isso também, né? Antes, na Ecole a gente não tinha, mas agora a gente tem a fita Body Positive, né? Que é sem medidas, né? Porque a ideia nunca é trabalhar com medidas, porque medidas vai fazer o quê? Vai reforçar os padrões, né? Então, isso não é medir, é só ver o tamanho, né? Então, vai ter o tamanho ali real. E aí você corta e coloca uma do lado da outra. É só para ela ver como que ela está se vendo. Como que ela tá se vendo, como que é o real. Entende? E aí faz a mesma coisa com a cintura, né? Coloca aqui também. Aqui não dá pra... Deixa eu ver se eu consigo. Ó, coloca aqui no ossinho também. E aí vai e coloca a fita ou barbante e corta. Isso depois, né? Primeiro faz no ar. Né? Qual que você acha que é o tamanho da tua cintura? E não deixa medir na parte do corpo, faz no ar. Porque é essa sensação mesmo, né? Eu acho que esse é o meu tamanho. E a mesma coisa com o quadril. E aí depois, quando for medir, pede para colocar naquele ossinho ali do quadril e aí cortar a fita também. E aí vocês vão ver que eu nem faço isso, tá? Mas pode fazer também se quiserem. Se você coloca a fita ali do ombro, da cintura e do quadril, também já forma a morfo. Se você liga esses pontos, forma. E aí dá para mostrar e colocar do lado. Porque, você falou que você acha que esse que é o teu formato. Olha aqui qual foi o formato, né? Então, compara isso também, né? Ó, você tá se vendo assim, mas o seu corpo é assim. Só. Então, e também dá para ter uma ideia de peso visual, né? Quer dizer, se ela tá vendo alguma parte muito maior, ela já tem uma ideia, né? É quase um confronto, né? De falar, você tá se vendo assim, mas você é assim. Então, isso já tem um efeito. Oi, Fala, Jéssica. para
para te mandar, a gente faz na gente mesmo ou faz com o cliente daí? Eu prefiro que vocês façam, porque é muito bom vocês passarem por, vocês sentirem como que é vocês fazendo, tá? Eu vou até depois colocar no grupo as minhas linhas de quando eu fiz, tá? Só para vocês verem como que fica. E aí vocês, o do contorno não precisa, é legal fazer, mas não precisa mandar para mim. Mas eu quero que faça esse das linhas e me manda a foto das linhas, tá? E aí é legal colocarem como que vocês se sentiram, as tuas percepções, como que foi. É isso por hoje. Eu compartilhei lá no grupo a propaganda que eu comentei. Ah, legal. Depois eu vou olhar. Então, tem que enviar essa, a da semana passada também eu não fiz. Aí eu envio tudo por e-mail, né? Tudo bem, isso, por e-mail. Vocês estão com o meu e-mail, né? Uhum. Sim? Gente, boa noite, tá? Eu vou indo porque a minha guriazinha não dormiu ainda, ela só dorme comigo. Então, uma ótima noite para vocês e um bom resto de semana, tá? Eu vou me dando tchau para vocês, então, tá? Para você também. Obrigada, Boa gente. noite. Nada, tchau. Tchau. Querem falar mais alguma coisa? Alguma questão? Vou desligar também. Acho que Tá não, bom. acho que Por hoje é isso. Tá bom, né? Então tá bom. tá bom, Então obrigada, então. viu? Tchau, tchau, Obrigada, gente. Boa Elisa. noite. Boa semana, Obrigada. gente. Boa noite, Beijo. tchau. Beijo. Boa noite. Tchau.